Olá e bem-vindo ao Pipoca Crítica. Eu sou o Pedro, seu apresentador, e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o filme Gagarin, Previv Kosmose. Sim, senhoras e senhores, estou falando sobre o filme russo Gagarin, o primeiro no espaço de 2013. Sem mais delongas, David Netnum et podcast. Depois de passarmos por O Céu de Outubro, entendendo um pouco do contexto da sociedade americana nesse início da corrida espacial, vamos atravessar os oceanos em direção não à Rússia, mas à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A data é 12 de abril de 1961 e no topo de um míssil soviético, Yuri Alexeyevich Gagarin, de 27 anos, está prestes a ser arremessado rumo ao espaço sideral. A missão Vostok 1. Essa missão tinha o objetivo de colocar em órbita o primeiro ser humano. E o nome Vostok, que significa leste, diz tudo sobre o seu significado. O sucesso dessa missão representaria o sucesso do leste, dos soviéticos, a potência do mundo oriental. Para a gente entender como nós chegamos aqui, a gente vai voltar um pouco, recapitulando o que eu falei no último episódio. Com o final da Segunda Guerra, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética capturaram os mísseis nazistas V-2. Enquanto nos Estados Unidos, Wernher von Braun, o desertor nazista, desenvolvia essa tecnologia com os americanos, na União Soviética, por volta de 1947, o engenheiro Sergei Korolev, com sua experiência em foguetes, modificou um desses mísseis V-2, melhorando sua performance. E, 10 anos mais tarde, em 1957, ele acaba liderando a criação do primeiro míssil balístico intercontinental. Aqueles mísseis que saem da Rússia e podem atingir o outro continente, os Estados Unidos. E isso agravou bastante a Guerra Fria. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos só teriam o seu primeiro míssil com essa capacidade por volta de 1959, alguns anos depois. Então pensa, né, na tensão, né, que os militares e os políticos norte-americanos, o povo também, estava nesse período. E se você quer entender um pouquinho sobre a política, né, como se transcorreu a questão política nesse período, existe uma série documental na Netflix que chama Ponto de Virada, a Bomba e a Guerra Fria. É um documentário muito interessante que fala de todas essas questões das disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética nesse contexto da Guerra Fria. Apesar de não falar muito sobre a corrida espacial. E por que a gente está falando de mísseis nucleares? Nessa primeira fase da corrida espacial, as espaçonaves não eram nada mais, nada menos do que mísseis que, ao invés de possuírem uma ogiva nuclear na ponta, possuía uma cápsula. E foi um míssil balístico intercontinental que lançou o Sputnik e o Gagarin. Por isso que fez muito sentido Sergei Korolev, esse cientista que tinha grande experiência com foguetes e trabalhou no V-2 e montou um míssil balístico intercontinental lá na Rússia, ser selecionado como designer-chefe do programa espacial soviético. Ele era então a pessoa ideal para liderar a URSS nessa nova arena da Guerra Fria, mostrando aí a superioridade tecnológica desse bloco. Bom, projetos técnicos concluídos, parafusos apertados e o foguete finalmente pronto, agora é hora de escolher quem será o herói que fará essa jornada, se tornando o primeiro homem a ir ao espaço, ou o primeiro homem a morrer tentando. E aqui que estamos em Gagarin, o primeiro no espaço. E deixa eu só comentar uma questão aqui antes de eu continuar falando sobre o filme e sobre essa história. Esse que vos fala, né, eu não aderi a nenhuma teoria conspiratória sobre o homem nunca ter ido ao espaço e à Lua. Eu também não acredito na história dos cosmonautas fantasmas, né, que seriam astronautas e cosmonautas que teriam morrido em missões antes a de Gagarin. E aí a Rússia escondeu isso para evitar que a sua imagem fosse manchada, né? Tudo é uma questão de propaganda, né?
Eu acho que não tem evidência histórica disso, e por isso que eu não creio nisso, beleza? Só pra gente partir aqui do mesmo local aqui, da mesma ideia. Então vamos lá, vamos ao filme, né? Gagarin começa na madrugada do dia 12 de abril de 1961 e a primeira pessoa em tela é Sergei Korolev, o cientista-chefe, né? O designer-chefe. Ele vai ali verificar se Gagarin e o seu backup, que é o Titov, estão dormindo, né? E aparentemente eles estão, mas imagina, será que eles conseguiriam? Bem difícil, né? Dada a importância dessa missão, né? E aí Gagarin e o Titov conversam sobre o quão importante, né, é esse momento. E o backup do Gagarin, o Titov pergunta, ele conta, na verdade, que ele votou no Gagarin para ele ser o cosmonauta que iria nessa missão. Durante o filme a gente vê uma cena em que eles fazem uma votação, né? E aqui a gente começa a construir esse herói soviético, né? Alguém que estava destinado a completar essa missão, que era reconhecido inclusive pelos seus pares, né? E em seguida a gente vê também o Korolev verificando o foguete e dando um discurso inspirador para os técnicos que estavam ali trabalhando, né? E é importante notar que o designer-chefe, que o Korolev, né? Ele é retratado ao longo do filme como esse líder paternalista que cuida de todos, né? E também tem uma questão bem interessante, né? Que apesar de possuir a patente de coronel, essa personagem ela não aparece em nenhum momento do filme utilizando um uniforme militar. Isso dialoga com o fato importante da história do Korolev. Ele chegou a ser preso em 1938 e aí para um campo de concentração soviético por causa de uma denúncia de que ele fazia parte de uma organização anticomunista, né? Apesar de nunca ter sido provado, ele ter sido eventualmente solto, inserido, né, no programa espacial soviético, ele nunca teve um posicionamento político público, né? E ele só foi fazer parte do Partido Comunista mesmo após a morte de Stalin em 53. Então, não colocar ele de uniforme em tela cria um certo distanciamento dele das tensões políticas e militares desse fato histórico, né? Ele está um pouquinho em outra camada, ele não é um militar, e representa esse distanciamento, né? Que ele não está ali só pela questão política, né? E dá ele também essa aura de um líder que está realizando algo maior do que só uma competição com uma outra potência, né? Dá uma atmosfera de que aquilo ali é maior do que isso, é uma coisa importante para a humanidade. E a relação desses dois heróis soviéticos, o Gagarin e o Korolev, ela funciona como uma metáfora, né? O Yuri possui quase que uma inocência, né? Ele vem de um berço simples, como é retratado no filme, e uma alma jovem que aspira por um futuro, né? E o Sergei Korolev é esse mentor que faz uma ponte, né? Ele meio que filtra essa pressão política e os objetivos militares dessa juventude, né? Então ele faz essa ponte, assim. Tudo bem, pra deixar claro, o Yuri Gagarin é um militar também, tá bom? Só que no filme tem essa questão. E aí os dois trazem essa ideia de que tudo que eles estão fazendo é maior do que eles, né? Uma questão de destino, né? Maior do que o militarismo ali, do que a questão política. E o filme faz, né, através da montagem paralela ao longo do filme como um todo, a gente vê... a gente vai, por exemplo, à União Soviética Rural, onde a gente é apresentado ao estilo de vida dos camponeses, né? E os pais de Gagarin, né? E que ajuda a estabelecer essa questão da simplicidade e até de uma certa escassez de recursos ali na Rússia rural, né? Reforça essa ideia desse berço simples, mas também ajuda a contextualizar como que estava a União Soviética nesse período, né? Um contraste aí entre o campo, às vezes faltando um recurso, e muitos recursos investidos ali na corrida espacial. Essa distância, um certo abismo entre os dois, né? E o filme também traz diversos flashbacks sobre o treinamento, né? Que aí ajuda a reforçar, né, o quão perigoso é essa ida ao espaço e o quão pouco eles sabem o que pode acontecer. Tem uma cena que o Korolev até fala que não se sabe como que o homem vai se comportar na gravidade zero, né? Se ele vai ficar louco ou não, né? E a gente sabe que não dá nada, né? Não rola nada. Um outro flashback, um dos mais importantes, nos leva à infância do Yuri Gagarin durante a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães ocupavam a região em que ele e a família dele viviam, né? E ele e um dos irmãos dele tentam pegar, né? Roubar um pouco de comida
de um prédio, uma casa, né? E eles são pegos por um soldado nazista que quase mata uma dessas crianças. Então, apesar dele ter tido uma infância simples, ele sofreu muito, né? Durante o período da Segunda Guerra Mundial. Traz essa questão dessa infância simples, sofrida, e reforça a jornada, né? O caminho dele dessa infância para ser o cara que seria o primeiro homem a ir ao espaço, né? A gente também vê depois, ao longo do filme, que o Gagarin acaba construindo uma família. Então ele tem uma esposa e acredito que são 2 filhas, se eu não me engano. Então a gente vê a preocupação da esposa dele, com a segurança dele, se ele vai voltar ou não. Outros flashbacks também vão trazer essa questão da questão política, do fato dele ter ido ao espaço. Então sugerem que o Gagarin salte a patente de capitão. E também os pilotos, né, os cosmonautas ali, que aí fica com uma curiosidade, que cosmonautas são os russos, astronautas são os americanos, tá? Existe essa diferença de nomenclatura aí, quando a gente tá batendo esse papo aí sobre espaço. Tem uma discussão entre os pilotos, né, de que eles são mais cobaias do que realmente pilotos de espaçonave, porque o Gagarin tá ali só, ele não faz nada, né, tá tudo automatizado, então ele só tá sentado ali, ele não tem nenhum controle real sobre o voo, né. Então essas cenas trazem uma camada de dualidade, ao mesmo tempo que elas diminuem essa conquista do voo, dessa missão, elas também trazem a força e o caráter do Yuri Gagarin, que mesmo entendendo essas nuances da missão, ele aceitou o propósito e aquela questão, essa ideia de que tudo é maior do que ele, né? Esse herói, como Campbell falava, né, no Herói de Mil Faces, né? Tudo é maior, existe um propósito e esse convite para fazer parte dessa missão é irrecusável para ele, né? E aí, já caminhando para o final, existe uma cena-chave que reforça essa ideia que eu falei antes, de que o Korolev representa essa figura paternalista e sensata, e que também confronta, de certa forma, o stalinismo, né? E não o RSS necessariamente dita, mas ele confronta um pouco a politicagem desse bloco, desse sistema de governo. Então, alguns militares tentam sugerir que o Titov, né, que é o backup do Gagarin, ele seria o homem certo pro voo, né? E eles alegam que há um debate ali sobre as qualidades físicas que o Korolev desarma, e no final das contas vem à tona qual que é o real motivo, né? E que é esse motivo de Gagarin ter vivido sobre um território controlado pelos nazistas durante a guerra. E aí o Sergei meio que quase que perde a paciência, né? E ele acaba falando, e ele fala assim, com todas as letras, né? Que está na hora de colocar os preconceitos stalinistas no passado, né? Que a União Soviética tem que mover diante de um novo futuro sem a sombra do Stalin, né? Mas o interessante é que o que parece sedimentar, né? Finalizar essa discussão é que um outro militar fala assim que o Khrushchev, né? Que era o líder dos soviéticos na época, gostou da foto do Gagarin. Então eles falam, se ele gostou, então tá bom. Então ao mesmo tempo que o Korolev tá ali falando que eles têm que se desvencilhar, se desprender do Stalin como esse grande líder, essa sombra sobre a União Soviética. O Khrushchev tá ali também, sendo o cara que dá o aval final, assim, não, o Gagarin que vai pro espaço, porque eu gostei da foto dele, sabe? Um certo conflito aí, umas questões um pouco paradoxais desse sistema de governo, né? Que é uma questão política que a gente sabe que não é tão simples e que muitas vezes, por mais que você tenha argumentos lógicos e científicos a favor de uma pessoa, a política acaba interferindo e mudando tudo, né? Bom, então a Vostok é lançada ao espaço e 1h46 depois, o primeiro cosmonauta está de volta à Terra, né? Ele é consagrado herói nacional e a missão do Yuri Gagarin é celebrada por toda o RSS, até internacionalmente mesmo, né? Ele é um herói soviético, ele vira um ator dessa propaganda política e ele acaba rodando o mundo inteiro, né? Porque em paradas, né? Falando, olha só, um herói soviético, foi o primeiro homem a ir ao espaço. Ele inclusive chegou aí ao Brasil, que é uma curiosidade, né? E é isso, né? E no fim do filme a gente vê várias imagens aí do povo celebrando. Até o povo na Rússia rural ali, meio que sem saber realmente o que significa essa conquista. Mas todos estão celebrando a conquista da Vostok 1, a conquista do leste, a conquista da União Soviética.
Então, 3 pilares rodeiam todo esse filme. Primeiro é a curiosidade humana, a ciência e no filme representado pelo Korolev, né? Depois a gente tem a disputa política e a propaganda soviética, que é bem representada ali pelos militares, né? E por último a gente tem a inocência, o deslumbramento humano, o destino e o futuro, que é representado pelo próprio Yuri Gagarin. Esses 3 pilares, eles sustentam esse fato histórico que é essa missão da Vostok 1. E o filme representa isso muito bem. No final do filme tem um letreiro, né, e mostra que mesmo consagrado como herói soviético, o Gagarin foi vítima dessa máquina política, né? Ele, apesar de desejar, nunca foi ao espaço novamente, porque o Estado tinha receio de que ele morresse, se acidentasse, e isso seria muito ruim, e eles perderiam esse recurso de propaganda, né? Ele continuou ajudando ali nos treinamentos militares e tudo, mas o filme dá a entender que havia uma certa frustração nele, né? E aí, sufocado por essa sua importância política, Gagarin acabou morrendo, né, 7 anos depois, em 1968, em um acidente de avião, né, um triste fim aí para esse personagem importantíssimo da história da nossa humanidade. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido essa análise. Tem bastante contexto histórico, ideias que são representadas em tela e elas conversam com a importância política desse fato, dessa missão para a história, não só da União Soviética, da corrida espacial, mas da humanidade, né? E eu vou trazer aqui no final uma curiosidade sobre o filme. Ele possui 108 minutos de duração, sem contar os créditos, que é mais ou menos a mesma duração da missão. Por que é mais ou menos? Algumas fontes falam que algumas fontes falam que a missão durou 106 minutos e não 108, mas assim, é bem interessante os realizadores desse filme terem dado uma atenção especial a isso, né? A fazer com que a duração do filme seja a duração da missão espacial, né? E como que estava os Estados Unidos no meio disso tudo, né? Eles são surpreendidos porque eles estão atrasados aí. Eles já começaram atrasados. A Rússia lança o Sputnik primeiro, depois ela vai e lança o Yuri Gagarin ao espaço, o primeiro homem ao espaço. Então, imagina a pressão que estava em cima ali dos cientistas, né, e da NASA, no caso, né, para colocar o homem no espaço, né. Isso que a gente vai discutir na semana que vem, quando a gente for falar sobre o próximo filme, que não só um filme, né? O livro, a série e o filme. São 3 obras derivadas do livro, na verdade, que é Os Eleitos. É bem bacana, do Tom Wolfe. E é isso aí, pessoal. Essa aí foi a análise desse filme. Veja o filme. Manda um e-mail para pipocacritica@gmail.com comentando o que você achou, né? O que você achou do filme, o que você achou da análise, o que você gostaria de trazer aqui. E não se esqueça de seguir o podcast e também acessar o nosso site, né? Tem bastante conteúdo legal lá, tá bom? Então, no próximo episódio, nós vamos continuar explorando a corrida espacial com o livro, a série e o filme Os Eleitos. Então, até a próxima e tchau, tchau.